Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando um vídeo que várias pessoas já me pediram para gravar, mas eu queria fazer um vídeo mais elaborado, mais bonito para vocês. Então, esse vídeo aqui é sobre como eu emagreci, o meu processo de emagrecimento. Eu quero mostrar para vocês como eu fui disso para isso. Só respondendo a pergunta de algumas pessoas, muita gente me perguntou se eu fiz bariátrica. Não fiz bariátrica. Como vocês leram aí no título, eu emagreci sim, sem academia, sem fazer exercícios físicos. E se você, assim como eu, já tinha feito muita dieta, mas nenhuma coisa resolveu, esse vídeo aqui é para você. Então, eu vou estar contando a minha história agora pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa magra, sempre, desde sempre. E só querendo esclarecer aqui, se você é uma pessoa mais gordinha e se sente muito bem com o seu corpo, tá tudo certo. Esse vídeo é para as pessoas que não se sentem bem, sabe, com como elas estão agora, e eu quero muito ajudar essas pessoas, porque já faz muitos anos que eu emagreci, eu consegui, gente. Na minha cabeça era tipo assim, era impossível emagrecer, porque eu já tinha tentado fazer várias coisas e nada resolvia. Eu tô aqui para te ajudar, para você que quer mesmo emagrecer, quer voltar, né, ao peso que você tinha antes, ou uma pessoa que não sabe o que é ser magra. Esse vídeo é pra você. Eu sempre fui uma pessoa magra, sempre, desde sempre, na minha infância, na minha adolescência, sempre fui uma pessoa magra. Mas eu acho que a mudança aconteceu quando eu comecei a dar ouvido para o que as pessoas falavam. Elas falavam muito de que eu era magra e que eu comia bastante e você não engorda de ruim. Não sei se você aí já ouviu isso, mas era o que eu ouvia sempre e aquilo, querendo ou não, ficou na minha cabeça. Então eu achava realmente que eu era uma pessoa que eu podia comer o mundo todo e eu não engordava. Aí eu comecei a comer de acordo com aquilo que as pessoas falavam. Comecei a comer bastante porque eu acreditava que eu realmente não ia engordar. O que aconteceu foi, eu comecei a comer sem me preocupar. E realmente você é a média das 5 pessoas que convivem com você. Se você é uma pessoa sozinha e não convive com ninguém, essas 5 pessoas vão ser pessoas que você assiste no YouTube, pessoas que você escuta nos podcasts. Então você vai se tornar a média dessas pessoas. Se você, por exemplo, só vê pessoas comendo, pessoas fazendo certo tipo de coisa, você automaticamente vai querer fazer aquilo. Quando eu assisti um filme que falava para as pessoas não comerem tanto McDonald's, eu fiquei com vontade de comer McDonald's, de tanto ver o cara comer McDonald's. Mesmo que no final do filme tinha uma mensagem falando o que aconteceu com a saúde dele. Mas, enfim, é isso que eu tô querendo passar pra vocês. As 5 pessoas que me cercavam na época eram pessoas que gostavam muito de comer. E realmente eu tava vivendo uma vida... Eu tinha me submetido a viver uma vida que eu não estava muito satisfeita. Eu estava num relacionamento que não era muito legal. Então eu não estava me cuidando. Se esse é o seu caso, se você está num relacionamento que não é legal e você realmente deixou de gostar de você, engordou de repente e depois você viu que, nossa, eu não era assim, mas agora eu tô e também tanto faz. Era aí que eu tava. Eu tava nesse ponto, sabe? Então, eu lembro que uma vez eu cheguei a vomitar, gente. Sério, eu tô compartilhando isso com vocês, mas eu cheguei a vomitar de tanto que eu tinha comido. Eu acho que o meu estômago não tava aguentando, sabe? E eu lembro que uma vez eu tomei café da manhã. Depois do café da manhã eu já ficava pensando o que eu ia comer no almoço. E depois no almoço eu comi, né?
no caso com o pessoal, e depois dali eu comi demais. A gente saiu dali para ir para outro lugar comer, e desse outro lugar a gente já tava planejando a janta. Então não tinha como, né? Parece que num dia eu dormi magra e eu amanheci gordinha. Eu lembro até hoje que eu tava dentro do Soguei aqui, que a gente chama aqui no Japão, não é que a pessoa é gay. Mas esses transportes que busca a gente, sabe? Transporte da empresa. E eu lembro que eu tava lá e eu sentei e eu vi as gordurinhas. Eu falei em voz alta ainda, o que é isso? Porque, sabe, era uma coisa que eu não conhecia. Então eu olhei e falei, nossa, o que é isso? E aí começou a estourar a estria. Principalmente no meio da coxa. Começou a estourar aquelas estrias roxas que quando eu pesquisei na época era aquelas estrias assim que é nova. Nossa, e eu não sabia lidar com isso. Eu nunca tinha passado por isso, eu não soube lidar. E aí, quando eu engordei de uma vez só. Puf, de tanto comer. Eu engordei numa pancada só. Aí eu só descobri que eu tinha engordado muito pelas fotos. Eu tirei foto, inclusive eu vou colocar aqui agora, pra vocês verem. Essa era eu na época. Mas eu só vi isso quando eu tirei a foto. Que eu olhei e falei, nossa, meu rosto tá meio redondinho, né? Tá diferente. Eu comecei a tirar foto e comecei a ter um pouco mais de dificuldade, tipo, a papada cresceu muito. E aí eu pensei, não, eu vou ter que dar um jeito nisso, vou dar uma emagrecida, eu vou fazer a dieta. Aí o que eu fiz? Fui lá pesquisar na internet, né? Como todo mundo faz, coloca lá no YouTube assim, como emagrecer. Aí mostra lá as pessoas que malham, mas a gente não quer as pessoas que malham, né? Porque dá muito trabalho, né? Então você quer fazer suco detox, você quer fazer a dieta da pera, a dieta do alface, a dieta da água. Eu fiz várias dietas. Nenhuma funcionava, muito pelo contrário. Quando eu emagrecia e eu conseguia emagrecer, depois eu engordava o dobro. Eu ficava nesse ciclo. Emagrecia, engordava, emagrecia, engordava. E eu passei a acreditar que emagrecer era muito difícil. Até que eu me libertei do relacionamento que eu tava vivendo. Porque querendo ou não, o ambiente que você se encontra diz muito. E o ambiente onde eu tava era um ambiente complicado. Eu não tinha a colaboração da pessoa que tava comigo pra me emagrecer. Eu não tinha isso. Querendo ou não, eu sei que a gente tem que caminhar com as próprias pernas, tomar as próprias decisões, mas eu precisava de um apoio. Então eu me libertei daquele relacionamento ruim que eu tava vivendo e eu conheci a Ká. Quando eu conheci a Ká, pra quem não sabe, é minha namorada. E muito prazer pra quem tá chegando agora. Então, eu conheci ela. Só que eu sabia que eu não tava do jeito que eu era antes. Mas aconteceu uma coisa assim, gente, surreal. Antes de eu conhecer a Ká, eu fiz uma comida pra mim. Eu lembro até hoje, fiz carne de panela. E eu comi. E aí eu vi que talvez o fato de eu estar mais cheinha era porque eu gostava muito de comer comida em restaurante, McDonald's, fast food. Gostava demais desse tipo de comida. Nossa, é muito prático, rápido, simples. Você vai ali, você compra, come. Então, o meu cérebro já estava viciado nisso. Chegava o fim de semana, às vezes nem precisava chegar o fim de semana, assim. Ele falava, o que a gente vai comer de bom, sabe? Então eu tava muito viciada nisso. E aí quando eu fiz a comida em casa e eu comi, eu pensei, pronto, agora eu vou emagrecer. Então agora eu vou realmente desinchar. E eu coloquei isso na minha cabeça, que eu ia desinchar. Gente, antes de eu ser magra, na minha cabeça eu já era magra. E isso é muito real. Você tem que ser para ter. Talvez
seja muito difícil acreditar nisso que eu tô falando agora. Talvez você também já tenha tentado de tudo, mas você tem que ser... Sua mente tem que ser de uma pessoa magra. Entendeu? Do que você esperar emagrecer para sua mente também emagrecer. Quando eu comecei a viver como se eu fosse uma pessoa super magra. É incrível. Antes disso, voltando um pouco atrás, eu tinha feito a dieta da água. Não sei se vocês conhecem aí, mas a dieta da água é você tem que beber muito líquido, né? Que ouvia muitas pessoas falar, para emagrecer tem que beber bastante líquido. Gente, eu sou o tipo de pessoa que se você fala uma coisa, eu não vou beber assim, aquele tanto de líquido, não. Se a água emagrece, eu vou cozinhar água, eu vou fazer pudim de água, eu vou fazer tudo assim. Se tem que beber 2 litros de água porque emagrece, eu vou beber 100 litros, sabe? Eu lembro que eu tinha acabado de acordar, na época que eu era muito inchadinha, eu não tomava café da manhã, né? Não tomava café da manhã. Então, o que eu fiz? Eu tomei 500 ml já de água, assim. Aí, eu tava lá no transporte, indo pra empresa. Já tava bebendo mais água. Quando desceu pra mim, nossa, desceu. Eu não sei se isso interferiu, mas veio de um jeito muito estranho. Eu acho que era pela quantidade de água que eu tava bebendo. E aí eu não consegui também manter essa dieta da água não, porque era muita água e meu serviço era em uma linha e eu tinha que ficar toda hora pedindo, né, pra ir no banheiro, então não dava. Aí fiz a dieta de cortar o arroz. Você tem que cortar os carboidratos, corta o arroz que você emagrece. Como que corta a delícia do arroz? Fala pra mim. Nossa, o arroz... é uma coisa tão abençoada por Deus, que é muito gostoso. Então, pra mim, era muito difícil cortar o arroz. Arroz, assim, é tipo... ai, não sei, gente. Arroz, ó, tipo arroz e feijão. Não dá pra comer feijão e carne. Então, arroz era uma coisa muito gostosa. Eu consegui fazer a dietinha do arroz. Uma semana. Me dava muita fraqueza, me dava muita fome. Nossa, e eu achava que dieta era isso, sabe? Você passar fome, você fica ali, você fica... Eu vou colocar aqui mais uma foto pra vocês verem. Também não funcionou, não deu certo. Comecei a fazer a dieta dos legumes. Nossa, comia legume. Aí, chegou uma hora que eu não conseguia olhar pra cenoura. Meu Deus, cenoura, pepino, não conseguia olhar pra eles, sabe? Não deu certo. Aí, comecei o quê? Colocar menos comida no prato. Vou colocar menos comida no prato. Gente do céu, uma vez eu fui comer uma feijoada e eu tava nessa noia aí. Vou colocar menos comida no prato. Ai, coloquei só um pouquinho de feijoada. Me deu um aperto no coração. Não consegui também, porque... não consegui, porque tem aquela coisa que as pessoas falam. Ah, o dia do lixo, final de semana pode. Final de semana, eu comia assim, as cadeiras, a mesa dos restaurantes. Eu não tava funcionando também pra mim. Ah, então, suco detox. Vamos fazer um suco detox, porque eu tava inchadinha, né? Vou fazer um suco detox. Suco detox, meu Deus do céu, dá uma caganeira. Dá uma coisa assim, parece que não é legal também. Ficar fazendo suco detox. Não é legal. Oi, gente. Então, eu mudei de ambiente porque ontem eu comecei a gravar muito tarde. E no ambiente onde eu tava, o pessoal já tava meio que fechando o restaurante. Mas tá tudo certo. Hoje já é um novo dia e a gente continuando a nossa história. Então, gente, só voltando a falar o que eu tava falando pra vocês. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu comecei a ter dor, muita dor no joelho. Chegou uma época que eu achei que o meu joelho tava quebrado e eu precisava ir no médico. Porque pra levantar e pra sentar eu sentia muita dor. Fui no médico, eu não tinha nada. Ele falou, você não tem nada. E eu sentia muita falta de ar, muita fadiga. Subir uma escada pra mim era muito difícil. Eu subi uma escada, eu chegava lá em cima, eu tinha que dar uma descansadinha, tinha que dar uma respirada, recuperar o fôlego. Coisa que eu nunca tinha passado antes.
eu não estava conformada com aquela situação que eu estava vivendo. Eu lembro que eu perdi todas as minhas roupas. Eu sempre usei o P, né? Que no Brasil é P. Aqui no Japão é S. Eu usava o P. Aí, o que aconteceu? Passei a usar o P, o M. De repente, eu já tava usando o G. E quando eu me vi naquela situação usando o G, nossa, assim, a minha autoestima tava tão baixa que eu não tinha vontade de me arrumar, porque eu já não tava saindo tão bem nas fotos. Então, eu ia me arrumar pra quê? Eu guardei todas as minhas roupas que não me serviam mais, porque na minha cabeça um dia elas ainda iam entrar. Eu lembro que até uma vez eu ganhei um short de uma pessoa que não me via há muito tempo, e esse short, ele não passou na minha coxa quando eu fui experimentar. É que a pessoa não sabia que eu tinha engordado tanto. E só que eu guardei aquele short também, eu agradeci. E ficou um clima tão chato. Mas eu agradeci. E querendo ou não, isso mexe com a gente. A gente leva na brincadeira, igual eu levava, mas isso mexe muito com a gente. E aí eu pegava um transporte, né, pra ir até a empresa. Durante 2 anos eu usei a mesma roupa pra ir pra empresa. Eu usava moletom. Era tipo um moletom, assim, era uma calça preta, uma blusa azul, uma blusa largona azul, porque as roupas que eu tinha o costume de usar antes, as mais apertadinhas, marcava muito e começou a marcar a minha barriga. Então eu usava a roupa mais larga. Durante 2 anos eu usei essa roupa pra ir e voltar. Eu chegava em casa, eu lavava ela, eu colocava ela no cabide e no dia seguinte eu tava usando ela de novo. Eu tinha até roupas assim repetidas, blusa, tipo assim, 3 blusas preta do mesmo tamanho, largona, já pra não precisar ficar lavando todos os dias. Meu cabelo, ele era partido no meio, eu não tirava minha sobrancelha. Parece que eu tinha me deixado um pouco de lado. Eu já tinha tentado emagrecer, tava complicado pra mim, tava complicado aquela situação. E eu não sei, gente. Eu não sei se você tá nessa situação, mas uma situação de... É complicado, sabe? As pessoas só sabem te chamar pra ir comer em restaurante. Final de semana tem o aniversário do primo. Na outra semana tem não sei o que. Sempre quando a gente tenta fazer o bem pra gente, parece que surge 1000 eventos. A festa da pizza, a festa do não sei o que. E aí você vai nesse lugar determinada a comer pouco, quando você vê, você comeu bastante. Aí o cérebro da gente fala assim, não, mas amanhã você vai compensar, amanhã você não vai comer nada. E foi assim. Aí eu lembro que quando eu me libertei daquele relacionamento ruim que eu tava vivendo, que eu falei pra vocês que eu fiz a comida, eu não sei o que aconteceu. Parece que foi mágica. Eu comi a comida, eu dormi, no dia seguinte eu já acordei com uma esperança que não existia dentro de mim. Uma coisa muito boa, sabe? De que acredito que agora sim eu vou emagrecer. Isso ficou na minha cabeça. Eu comecei a pesquisar, igual eu fazia antes, né? O que eu vou fazer, né? Então eu vou fazer, só que com mais calma. Não vou ficar me cobrando. Você tem que emagrecer, você tem que estar magro, você... Não. Como eu falei pra vocês, a minha cabeça já meio que tinha mudado. Eu me olhava no espelho e eu me via mais magra, realmente. Depois que eu comi a minha comida, eu vi que eu tava mais magra. Então eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Não vou mais comer comida. Aqui tem uns Family Marts, né? As lojas de conveniência. Não vou mais comer comida de loja de conveniência. Não vou ir mais em restaurante enquanto eu estiver nesse processo. Nossa, um processo assim de desintoxicação muito complicada. Porque o meu cérebro queria a todo custo
chupar um sorvete, comer um bolo. Eu queria muito beber uma coca. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça: pão, macarrão, Coca-Cola, chocolate, doce no geral, eu ia dar uma segurada. Eu não sabia como que eu ia começar a dieta, mas eu ia dar uma segurada. O que eu fiz foi, comecei a tomar o café da manhã, que eu pesquisei que o café da manhã era a refeição mais importante do dia. Então eu comecei do jeito que dava. Eu comecei a comendo granola, 2 ovos cozidos e o café preto sem açúcar. Eu tinha pesquisado que o café preto, ele ajuda a queimar a gordura. Eu pensei, é isso que eu vou fazer, eu vou tomar café, só que eu vou ter mais cautela, não vou beber o café o dia todo, vou beber só no café da manhã. Eu comia, nossa, eu acordava. E tinha passado 2 anos sem tomar café da manhã, porque eu já acordava sem fome. Eu acordava e aí eu passei a beber um copo de água, fazer o meu café da manhã, né? Preparar lá os ovinhos cozidos, fazer o café. Nossa, eu tomava o café da manhã sem vontade. Sem vontade nenhuma. Parecia que eu já acordava cheia. Sem vontade nenhuma, gente. Eu comia. Ia pra empresa, que até então eu tinha trocado de empresa, né? Então eu tava indo de bicicleta, que era pertinho. Eu acho que nem dava pra queimar a caloria, não. Pertíssimo. Eu ia lá, era um serviço um pouquinho mais agitado, só que devido ao meu peso, eu não gostava de fazer muito movimento, porque me cansava muito. E aí, a cada 2 horas, você tem um intervalo de 10 minutos. Nesse intervalo de 10 minutos, eu comia uma fruta, porque eu pensei, eu vou diminuir a quantia do que eu como no almoço, mas eu não posso ficar com fome. Porque o bagulho ficava louco quando eu ficava com fome, gente. Aí eu comecei a comer uma fruta e eu vi que aquilo, e chegava na hora do almoço, eu tava com muita fome. E eu tinha cortado o arroz. Pensei, vou cortar o arroz pelo menos uma semana. Nossa, cenoura, pepino, peito de frango. Era, né, amor? Cenoura, pepino, peito de frango. Tinha mais alguma coisa que eu colocava? Você comia só isso? Acho que era só isso, né? Eu comia um pote de cenoura e pepino e o peito de frango. Comia tudo aquilo dali. No outro intervalo, eu já comia assim uns 2 ovos cozidos, porque eu tava com muita fome. Eu chegava em casa e eu preparava os meus peitos de frango e um potão de salada, né? Salada, verdura. Comia tudo. Aquilo dali me sustentava. Aí eu dormia. Só que a Cá, o horário de serviço dela era diferente. Então, 11 horas da noite, ela me ligava. E eu tinha ido dormir, assim, 5 horas da tarde. Então, quando eu acordava 11 horas da noite, gente do céu, o meu estômago, ele gritava muito. Aí, o que eu fazia? Pesquisei também, né, e vi na internet que suco de tomate ajudava a emagrecer. Olha, vai pensando. Comprei uma caixa de suco de tomate. Quando eu falava com a Cá, eu bebia o suquinho de tomate. Ia dormir com o estômago roncando. Eu vi que isso também não estava me fazendo bem. Eu comecei a ficar um pouquinho mais fraca. Voltei a comer o arroz, lógico. Não consegui fazer dieta sem comer o arroz. Parecia que faltava alguma coisa e o que eu tava fazendo também, nossa, não tava dando certo. Mas foi um pontapé inicial. Só que nessa época aí, a minha cabeça já tava mudada. Eu já era uma pessoa magra. Eu só não entrava dentro das roupas que eu usava antes. Mas, gente, eu me olhava no espelho, eu me via magrinha. Hoje em dia, quando eu vejo as fotos da época, quando eu me sentia super magra, eu não tava. Mas só pelo fato de eu estar fazendo minha comida e estar comendo em casa, cada vez que eu me olhava no espelho,
eu via a Miss Brasil. Meu cabelo, ele tá tacado de lado, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu sempre usei o cabelo repartido no meio, porque eu não tinha confiança o suficiente para mudar nem mesmo o jeito que o meu cabelo fica. Hoje em dia eu tá com meu cabelo por um lado, eu tá com meu cabelo por outro. Tem vídeos assim que os meus cabelinhos, né, meus cabelinhos novos, os novos, eles estão nascendo, eles ficam... Eu não ligo. Pra mim tá tudo bem, sabe? Pra mim tá tudo muito bem, tá tudo muito certo. Só que quando eu usava o cabelo repartido no meio, não era assim. Eu ficava muito preocupada com o que as pessoas iam falar, porque as pessoas, algumas já tinham me conhecido quando eu era magra. Então eu ficava meio insegura, coisa que eu recuperei hoje em dia. Gente, eu contei uma parte pra vocês. Contei, né, bastante coisa. Esse vídeo tá ficando muito comprido. Eu vou dividir ele. Vou terminar de contar essa história na segunda parte, como foi o processo mesmo de emagrecimento. Achei muito importante contar desde o início, pra vocês verem que vocês não estão sozinhos, tá? Todo mundo passa por essa fase. E todo mundo tem um começo. Se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Mesmo que pareça assim muito impossível, mesmo que pareça, sabe, a coisa mais difícil, não é. Você consegue. Você consegue ter a autoestima que você quer ter, o corpo que você quer ter. Você é capaz disso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Eu vou fazer o segundo vídeo, não vai demorar pra sair, tá? Pode ficar despreocupados. Curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida que eu possa estar respondendo também. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos ou com quem você acha necessário. E aí, eu acho que é isso, né? Um beijo e tchau!